O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela TV, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nós retomamos o tempo comum após termos concluído o tempo pascal com a celebração de Pentecostes no último domingo. E neste tempo, nessa semana, nós estamos lendo o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus. Capítulo 5º, no qual São Mateus nos traz o primeiro discurso de Jesus. Não sei se vocês sabem, mas São Mateus estrutura todo o seu evangelho através de discursos e narrações. Este é o primeiro discurso, capítulo 5º, que nós conhecemos como sendo o discurso da montanha, onde Jesus vai se apresentar de fato como o novo Moisés. São Mateus é um evangelista que escreve aos judeus convertidos, aqueles que se converteram do judaísmo e se tornaram cristãos. Por isso ele tem uma preocupação muito grande em falar a esse público. E as palavras de Jesus são dirigidas a esse público, a essas pessoas que estão se convertendo do judaísmo e voltando e vindo para essa prática do cristianismo nascente naquele momento. Então Jesus se coloca nesse capítulo como o novo Moisés. Vocês se lembram, Moisés foi aquele por meio de quem Deus trouxe a lei ao povo, ou apresentou a lei ao povo. E Jesus se coloca como novo Moisés, aquele que cumpre plenamente a lei. Essa palavrinha é muito interessante no Evangelho de São Mateus, porque cumprir aqui não é só uma questão de, digamos assim, bom, eu devo respeitar exatamente aquilo que os mandamentos de Deus me pedem para eu ser um bom judeu, ou, nesse momento agora, um bom cristão. Mas o cumprir aqui de Jesus é um transbordamento. Jesus assume tudo aquilo que Deus pediu ao povo para ser cumprido, tudo aquilo que está contido justamente nos 10 mandamentos que nós conhecemos, não é? Embora a gente possa até não lembrar desses 10 mandamentos assim de cor, um por um, mas a gente lembra bem o que eles nos pedem, não é verdade? Os 10 mandamentos, aquilo que Deus nos pede através dos mesmos, mas também aquilo que os profetas recordaram, por isso que aqui se fala da lei e dos profetas, porque os profetas vinham recordar ao povo como que o povo deveria caminhar segundo a vontade de Deus. Ora, Jesus não veio abolir tudo isso, Jesus não veio passar a borracha e apagar tudo aquilo que Deus tinha dito ao povo no passado, tudo aquilo que foi colocado por escrito. Tanto é que nós guardamos tudo que foi dito. Guardamos, né, aquilo que se chama o Antigo Testamento, que é um texto comum entre nós e o povo judeu também, ainda hoje, com algumas pequenas diferenças, é verdade, alguns livros, mas a grande maioria, digamos assim, o núcleo está ali. Então Jesus vem, se coloca como novo Moisés, como aquele que não quer simplesmente repetir uma série de regrinhas a serem cumpridas para que nós sejamos bons cristãos. Mas ele vem colocar sentido, habitar a lei, habitar aquilo que a lei dizia e trazer o sentido profundo que estava por trás da lei. Talvez algo muito necessário nos nossos tempos, porque nós às vezes podemos
simplesmente colocar em prática as leis que nos são propostas pela sociedade, sem entender muito bem o seu significado. Não é? Às vezes até algumas pessoas podem até dizer assim, não faço isso porque a lei me proíbe, não é? Porque senão até eu faria. Porque a gente não entendeu muito bem o sentido da lei. Quando a lei nos proíbe de roubar ou de matar, não é? Assim também os 10 mandamentos. Jesus vem habitá-los, mais uma vez, é importante insistir. Habitar e dar um sentido profundo, dá significado. Esse transbordamento que Jesus traz, esse cumprir é um transbordamento, é mais do que praticar à risca alguma lei que está escrita, né, uma série de regras, porque senão nós cairíamos naquilo que se chama o moralismo. E Deus quer muito mais do que moralismos. Deus quer uma prática, uma vivência. E Ele sabe muito, muito bem que às vezes a gente pode cair, pode se enfraquecer, mas Ele volta a nos apresentar, nos estender a mão com a sua misericórdia, por meio da sua misericórdia, para que nós, levantados novamente, continuemos a nossa caminhada. E Jesus vem nos ajudar. E, nesse sentido, nós também vamos cumprir com a graça do Senhor aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, tirada da carta de São Paulo aos Coríntios. Nós passamos a exercer um ministério, ou seja, poderíamos traduzir ministério, né? Uma função, um serviço. Cada um de nós, pelo nosso batismo, porque experimentamos esse chamado de Cristo, através dos seus mandamentos, através da lei, é verdade, mas pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós para que também nós vivamos aquilo que Deus nos pede, não de modo legalista, não de modo moralista, mas tentando e buscando entender profundamente o sentido do que Deus nos pede e nos convida a viver. Por isso, nós vamos passar a viver e a atuar um ministério segundo o Espírito, não segundo a lei. Nós não propomos às pessoas, nós não propomos a nós mesmos, e não propomos às pessoas, em primeiro lugar, seguir uma lei. Nós propomos, em primeiro lugar, seguir um Deus que se fez homem, se fez próximo de nós, se fez igual a nós, habitou no meio de nós, se fez um de nós, e entra em relação com cada um de nós. Nós propomos isso. O Papa Bento, quando esteve aqui no Brasil, alguns anos atrás, para a conferência de Aparecida, ele nos recordava isso. A fé cristã não é uma questão de regras e teorias, jamais foi. Às vezes, infelizmente, nós apresentamos assim. Mas a fé cristã é e deve ser, em primeiro lugar, uma experiência com o Senhor, Jesus Cristo. Uma experiência com o próprio Jesus. E nessa experiência nós fomos introduzidos pelo nosso batismo e nós então também fomos enviados para exercer também o ministério do Espírito, porque vamos apresentar às pessoas o próprio Deus. É claro que depois nós somos chamados a realizar uma obra boa e os mandamentos nos orientam a isso. É claro que nós não vamos deixar de perceber aquilo que concretamente o Senhor nos pede, mas a partir desse encontro, a partir dessa comunhão profunda com o Senhor, nós vamos percebendo e vendo como que, às vezes até paulatinamente, vamos dando passos, não é? Porque para muitos de nós, ou para todos nós, até podemos dizer, a coisa não se faz da noite para o dia. Nós vamos aprendendo, vamos descobrindo. Olha, o Senhor me pede isso, olha, o Senhor me pede aquilo. Olha, eu não tinha percebido isso muito bem, agora percebo melhor. Agora entendo melhor esse mandamento que eu não entendia muito bem. Isso é a graça do Espírito agindo em nós, que às vezes requer tempo. Então temos que ter paciência conosco mesmos e também com aqueles e aquelas a quem Deus nos envia. Mas o importante é estarmos abertos, importante estarmos disponíveis para que a obra do Senhor Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, se realize em nós e assim possamos, de fato, render glórias ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.